Salve, salve, nação santista, blog no Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. Depois de Santos 1, Corinthians 0 na Vila Belmiro, jogo válido pela volta, né? O jogo de volta da Copa do Brasil, oitavas de final. O Santos acabou sendo eliminado, havia perdido no jogo de ida, né? Aquela vergonhosa atuação onde a equipe foi derrotada por 4-0. E o Santos agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Eu queria começar o vídeo pelo final, né? Pelas cenas lamentáveis que infelizmente vimos aí no final do jogo de hoje, né? O Santos até fez um jogo ali com brio, com vontade, não foi uma má partida do time hoje, né? Longe do que precisava fazer para se classificar, mas nada justifica aquela invasão, né? Primeiramente ali atrás do gol, onde ficam as torcidas organizadas, o pessoal acendendo sinalizadores. A situação do Santos já ficava complicada ali, pensando em uma possível punição, e depois se agravou ainda mais, né? Com alguns torcedores invadindo, tentando agredir o Cássio, né? O time adversário não tem nada a ver, né, com a nossa frustração, né? Todos nós santistas estamos frustrados com o atual momento do clube, né? A gente sendo goleado, treinador caindo, gerente de futebol caindo também, o time sem poder de contratação, apresentando futebol pobre, mas isso não dá possibilidade de torcedor invadir o campo e agredir o adversário ou trio de arbitragem, enfim. Agora a consequência provavelmente será muito amarga, porque o Santos deve ser punido e jogar com portões fechados. Um time que já tem muitas dificuldades aí técnicas, né, de elenco, de qualidade de jogadores, ainda vai ficar sem o torcedor, que quem às vezes dá um empurrão ali foi muito importante no campeonato passado para tirar o time da zona de rebaixamento, e também vai ser importante, está sendo esse ano, né? São vários jogos aí com a Vila Belmiro com ingressos esgotados e o torcedor empurrando o time aí para conseguir algumas vitórias. Então a gente lamenta muito, e eu lamento muito e condeno essa atitude aí de alguns torcedores, tanto de acender sinalizadores quanto de invadir o gramado para agredir jogador do time adversário. Enfim, vamos falar do jogo agora. O Santos ali entrou para uma missão quase impossível, né? Que era reverter o resultado lá da Arena Itaquera, de 4-0. E o professor Marcelo Fernandes, que eu tinha até elogiado depois do jogo contra o Atlético Goianiense, que ele não inventa, né? Ele faz ali o arroz com feijão, colocando os jogadores nas suas devidas posições. Hoje ele partiu pro esquema 4-2-4, né? Que eu, sinceramente, eu não me lembro nenhum time dar certo jogando nesse esquema, a não ser o Santos ali na fase final da Libertadores, que a gente chegou na final em 2020, né? Que a final foi em 2021, que alguns jogos a gente jogou num esquema 4-2-4, mas tinha ali dois volantes de muita imposição, né? Que eram o Alisson e o Pituca. E também tinha o Caio Jorge, que era um jogador que fazia muito bem esse papel de recuar até o meio de campo e armar o time, né, muitas vezes. Hoje quem tentou fazer essa função foi o Léo Batistão, né? O Léo Batistão, ele acabou sendo um falso meia e um falso atacante, acabou sendo nada, porque ele não conseguiu ajudar nem vindo de trás, né, com a bola dominada ou na armação de jogadas, e nem na frente. Então, ele ficou perdido, né? O Léo Batistão que rende mais quando ele joga ali no ataque, mais deslocado para o lado direito do campo, né? O lado direito que hoje era ocupado pelo Ângelo, né? Que também não fez uma boa partida. Então, eu lamento muito que o Santos tenha entrado com essa escalação aí que, a meu ver, foi muito equivocada, e o Santos desperdiçou praticamente todo o primeiro tempo sem conseguir pressionar, sem conseguir criar jogadas, porque jogou com, não que a gente tenha grandes opções, mas
Se tivesse entrado ali, talvez com, não digo nem com a formação do segundo tempo, com Sanches e Bruninho, que entraram no lugar, no, entraram nos lugares do Camacho e do Batistão, mas que entrasse com pelo menos um deles, né? Que foi o que fez na jogada, no jogo anterior contra o Atlético Goianiense, quando entrou o Sanches, né? E depois ele foi substituído por Bruninho. Eu entraria com o Bruninho, acho que ele é um jogador que a gente pode até apostar algumas fichas aí dele virar, né, um titular da equipe pela maneira como ele domina a bola ali, como ele mete uma bola. Logo com 2 minutos que ele entrou em campo, ele já deu um belo lançamento pro Marcos Leonardo, né? A bola não queima no pé dele, ele faz o time jogar, ele acha um passe. E no primeiro tempo, quando a gente não tinha nenhum meia dentro de campo, né? Porque o Fernandes e o Camacho são jogadores que tocam mais de lado, né? O principal armador da equipe era o Maicon, né? O Maicon que lá de trás, às vezes conseguia achar um passe, né? Cortando ali as linhas do Corinthians, ou um lançamento, né, para os pontas, né, ou para o Lucas Braga ou para o Ângelo. Então não dá para um time depender do zagueiro para armar o seu time. Outro problema que eu notei aí já no jogo inteiro é que o Santos não consegue marcar o adversário pressão, né? O Santos não consegue pressionar a saída de bola do adversário. Muitas vezes um jogador aperta, o outro não, e aí sempre está sobrando o jogador do adversário para dominar a bola, para achar alguém livre. E isso, quando a marcação não encaixa, seja lá na frente, quando o time tenta pressionar a saída, ou seja, até quando recua suas linhas, os jogadores acabam correndo demais. Deu para perceber que, por exemplo, o Rodrigo Fernandes, com 25, 30 minutos do segundo tempo, ele estava morto, ele já não conseguia mais, até para voltar ele voltava bem, mas quando o time tinha a bola, ele praticamente tinha que descansar, porque ele já não aguentava mais correr, porque o time é muito mal armado, é muito mal treinado para marcar, ele não consegue identificar os jogadores do adversário e encaixar a marcação, então os jogadores ficam que nem barata tonta, às vezes correndo atrás e percorrem grandes distâncias e às vezes sem achar a bola. Eu notei isso o jogo inteiro. Outra coisa que eu percebi é que no primeiro tempo, quando a gente tinha ali o Ângelo e o Lucas Braga pelos lados do campo, né, ambos ficam muito ali estáticos, né, correndo só ali no corredor, né, não existe troca de posição. Eu acho que em determinados momentos do jogo eles poderiam até inverter, um jogar de um lado, outro do outro, né, como era feito na época do Soteldo e do Marinho, né, às vezes eles trocavam de lado até para você confundir um pouco mais a marcação, flutuar um pouco pelo meio. Já no segundo tempo, quando entrou o Lucas Barbosa e o Wesley Patati, né? Achei muito bacana o Wesley Patati ter entrado, ter tido a oportunidade. Achei que ele pegou a bola ali, mostrou personalidade, não fez nenhuma grande jogada, deu uma caneta ali no lateral do Corinthians, é verdade. Mas eu achei bacana que ele teve essa primeira chance aí para jogar pelo time profissional. Eu já achei que quando ele estava em campo, juntamente com o Lucas Barbosa ocupando as pontas, eles já flutuaram um pouco mais, entraram um pouco mais. Isso também abre o corredor para os laterais, né? No caso, no segundo tempo, o Lucas Braga, que gosta de ir para o fundo, e o Felipe Jonathan, que joga um pouquinho mais por dentro, mas também abre o corredor para ele passar e de repente achar algum cruzamento. O que eu gostaria de destacar assim, de positivo no time é que o pessoal, o time brigou bastante do início ao fim, né? Demonstrou muita vontade, né? O time jogou com brio, com né? Pelo menos isso achei que não faltou, né? O time falta realmente jogadores um pouco mais qualificados ali, especialmente do meio para frente. E gostei muito do Marcos Leonardo. Achei que ele brigou ali contra os zagueiros do Corinthians o tempo todo, tomou braçada, deu braçada, tentou cavar pênalti. Foi dele o único lance que fez o Cássio, né, exigiu alguma defesa do Cássio, que foi no primeiro tempo, quando ele deu uma cabeçada ali, o Cássio espalmou. No mais, o Santos, né, apesar de ter melhorado no segundo tempo, não fez o Cássio trabalhar muitas vezes ali, né? Jogou um pouco mais próximo da área do Corinthians, mas não teve tantas oportunidades de gol. O Santos terminou o jogo aí com mais posse de bola, né? Quase 60%. O Santos teve 58% de posse de bola
no jogo de hoje e finalizou o dobro do Corinthians, né? Finalizou 13 vezes contra 6, apesar de não ter criado grandes oportunidades e não ter feito o Cássio trabalhar tanto, né? Esse foi o resumo do jogo, né? O Santos aí volta suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 3 rodadas para o término do primeiro turno. O Santos tem aí o Avaí no sábado. Estarei lá no estádio do Avaí, acompanhando em loco o Santos e Avaí. Sábado, se eu não me engano, 19 horas, lá em Florianópolis. Depois, na quarta-feira, enfrenta o Botafogo na Vila Belmiro e encerra sua participação no primeiro turno contra o Fortaleza, jogo difícil lá em Fortaleza. Eu acho, né, falei isso no vídeo anterior, que se o Santos somar 7 desses 9 pontos aí já vai estar de excelente tamanho. O Santos tem 22 pontos, terminaria com 29, né, o primeiro turno. E provavelmente aí numa zona de G6. Eu acredito que se o Santos ganhar esses 7 pontos aí nesses 3 jogos, o Santos termina no G6, né? Zona de classificação, pelo menos aí de pré-Libertadores. E também cumpre aí com até mais da metade aí a meta dos 45 pontos, né? Que é o principal objetivo da equipe neste ano, né? O Santos completar esses 45 pontos o mais rápido possível e, se puder, brigar por uma vaguinha no G6 aí, pelo menos uma vaga de pré-Libertadores. A gente fica na expectativa, né, de quem vai ser o novo treinador do Santos, né? Acertou hoje com o novo executivo de futebol, que era do Coritiba, passou pelo Inter de Porto Alegre. Eu, sinceramente, não conheço para saber se é bom ou se é ruim, mas um executivo de futebol ele depende da capacidade de investimento do clube, e a gente não sabe aí, com essas saídas, né, de alguns jogadores, se vai livrar espaço na folha de pagamento para a gente trazer reforços. Então a gente fica na expectativa, né? Já temos um executivo de futebol, mas ainda estamos com um professor interino, né, Marcelo Fernandes. A gente fica esperando aí quem que vai ser anunciado como o novo treinador do Santos. Beleza? Falamos aí de 1-0 Santos contra o Corinthians, valeu pela vitória no Clássico, mas Santos eliminado da Copa do Brasil, fica com as atenções 100% voltadas para o Campeonato Brasileiro. Lamentamos aí o episódio das tentativas de agressão, né, de alguns torcedores, dos sinalizadores que foram acesos lá na Vila Belmiro, que pode ocasionar em perdas de mando de campo ou portões fechados para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Beleza? Eu fico por aqui fazendo aquele velho convite, né, para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, mandarem comentários para que a gente vá conversando aí pelo YouTube e fazendo o canal crescer cada vez mais. Valeu? Sabadão tem blog no Tubarão, diretamente de Florianópolis, estádio da Ressacada, Santos e Avaí. Vai para cima deles, Santos. Eu vou para lá e quero voltar com os 3 pontos. Beleza? Um grande abraço a todos e reage, Santos!